Olá! Neste vídeo eu vou te mostrar como fazer o kit Meu Pequeno Valente, que foi feito artesanalmente com tecidos naturais, madeira e muito afeto. Este kit não é só um brinquedo, é um convite para viver histórias de coragem, amizade e imaginação. E neste tutorial eu te ensinarei a fazer o cavalo de pau deste kit. Tudo começou quando eu vi este tricoline com estampas de um príncipe guerreiro. Minha intenção não era de comprá-lo, mas ainda na loja fiquei pensando em como a fantasia é importante para o desenvolvimento da criança. Foi então que eu tive a ideia de criar este kit, que ajudará a criança a desenvolver coragem, responsabilidade e gentileza. A partir deste tricoline, eu selecionei as outras cores para compor o kit. O tricoline xadrez azul eu chamei de tecido A e o tricoline branco eu chamei de tecido B. Também usei o tricoline de poá laranja para fazer alguns detalhes da composição. Estas foram as minhas escolhas de cores, mas você pode selecionar as cores de sua preferência. Uma vez selecionados os tecidos, risque os moldes e corte-os. Aqui eu comecei a riscar os moldes do tecido A. Lembre-se sempre de seguir o fio do tecido. E se você não sabe o que é isso, deixarei uma explicação na descrição deste vídeo. E se você quiser ter acesso a esses moldes, também deixarei o link na descrição. Depois que os moldes estiverem riscados, corte exatamente sobre os riscos que você fizer. Não há necessidade de deixar margem para costura. Em seguida, risque e corte os moldes do tecido B. E para fazer a crina do cavalo, faça tiras com o tricoline laranja. Para isso, corte uma tira rasgando o tecido. Meça aproximadamente 1,5 cm da borda do tecido e faça um corte. Em seguida, rasgue o tecido a partir desse corte, dessa forma. E assim você terá uma tira grande de tricoline com as bordas com um acabamento rústico. Remova as linhas que estiverem soltas. E corte 20 tiras no tamanho de 12 centímetros. E por fim, faça uma tira de tricoline para fazer o acabamento do pescoço do cavalo. Para isso, vou utilizar o tecido que me inspirou a fazer este kit. Se o seu tricoline estiver com esta margem cortada na tesoura, remova-a primeiro. Eu faço um picote a mais ou menos 1 cm dessa margem e rasgo o tricoline removendo-a. Pronto, agora meça 4 centímetros dessa margem que você acabou de fazer e faça um picote com a tesoura. Rasgue o tricoline e faça uma tira de 55 centímetros. E se você está fazendo isso num tecido que acabou de comprar, como no meu caso, remova a ourela dele. Agora sim, eu tenho uma tira de 55 centímetros de comprimento por 4 centímetros de altura. E então você deverá ter todas essas peças cortadas e podemos prosseguir com a montagem do cavalo. Primeiro vou começar pela montagem da crina. Para isso vou pegar as 20 tiras de tricoline que eu fiz e dobrá-las ao meio, desse jeito. Depois que todas as tiras estiverem dobradas, vamos montá-las neste lado mais reto dessa peça feita com o tecido A. Portanto, veja qual é o direito dela e coloque direito sobre direito desse jeito. Posicione-a sobre a mesa e comece a enfileirar as tiras no lado direito da peça, alinhando com a margem mais reta, como eu vou te mostrar.
Conforme você for colocando as tiras, posicione a outra parte do tecido A sobre as tiras que você enfileirou e prenda com alfinetes. Faça a mesma coisa com as outras tiras até completar a margem reta do tecido. E eu esqueci de dizer que você deve deixar uma margem de aproximadamente um dedo sem a tira laranja aqui embaixo. E na parte superior você deve deixar aproximadamente meio centímetro sem a tira. E só então passe uma costura neste lado, deixando uma margem de aproximadamente meio centímetro. E assim ficou a costura. Agora é só abrir e a crina do cavalo estará pronta. As tiras que sobraram nós vamos usar mais adiante. O próximo passo é montar o focinho do cavalo e vamos usar essas peças cortadas no tecido A e essa cortada no tecido B. Pegue uma dessas peças no tecido A e veja qual é o lado direito dela. Então, pegue esta parte do tecido B e costure nesta margem reta. Veja que este lado mais largo do tecido B deverá ficar voltado para o lado mais curvo do tecido A. O lado mais fino do tecido B deverá ficar voltado para o lado menos curvo do tecido A. E passe uma costura deixando aproximadamente uma margem de meio centímetro. E assim ficou a costura pronta. Agora, costure a outra peça do tecido A no outro lado do tecido B, desse jeito. E assim ficaram as duas costuras. Agora vamos fechar a parte inferior do focinho, costurando esta peça do tecido A. Veja qual é o direito da peça e veja qual é o lado menor, que deve coincidir com o lado menor da peça do tecido B. Então, posicione dessa forma e passe uma costura, deixando uma margem de meio centímetro. E assim ficou a costura. Prossiga costurando o outro lado para fechar a volta do focinho. E assim ficaram as costuras do focinho. E para completá-lo, vamos costurar a sua ponta. Pegue estas peças cortadas no tecido B e vamos costurá-los. Veja qual é o direito de cada tecido e costure direito com direito, desse jeito. Passe uma costura deixando uma margem de meio centímetro. E assim ficou a costura de uma das partes. Agora faça a mesma coisa do outro lado. Com as duas partes costuradas, desvire a peça. E este será a ponta do focinho, que vamos prender à parte intermediária que nós acabamos de fazer. Então, veja qual é o centro desta parte intermediária e vamos montar a ponta nela, dessa forma. A costura da parte intermediária deve ficar centralizada na costura da ponta do focinho. Por isso, coloque a ponta do focinho para dentro e deixe aproximadamente uma distância de um dedo entre essas costuras centrais. Prenda com alfinetes. E prossiga prendendo toda a volta do focinho com alfinetes. Passe uma costura deixando uma margem de aproximadamente meio centímetro em toda a volta do focinho. E assim ficou a costura. Agora é só desvirar a peça e ficará desse jeito. No passo seguinte, vou montar as orelhas. Primeiro, passe uma costura neste lado, deixando uma margem de aproximadamente meio centímetro. E aqui estão as orelhas costuradas. E antes de desvirar, corte esta pontinha para que este cantinho fique bem evidente. Feito isso, passe a ferro as orelhas e o focinho para ajeitar o tecido e facilitar a montagem do restante do cavalo.
Agora vamos montar o pescoço do cavalo. Para isso, vamos usar esta peça com a crina e estas duas peças cortadas no tecido A. Junte direito com direito dessa forma e passe uma costura deixando uma margem de aproximadamente meio centímetro. E assim ficou a costura. Agora faça a mesma coisa do outro lado. E agora que as duas partes estão costuradas, dobre a peça ao meio, direito sobre direito, e feche o pescoço passando uma costura neste lado. E assim ficou o pescoço costurado. Agora devemos montar a cabeça nesta abertura. Para isso, pegue a cabeça já desvirada e posicione para dentro do pescoço desse jeito. E é só passar uma costura ao redor dela. Mas antes disso, vamos montar as orelhas bem ao lado dessa costura aqui. Dobre a orelha ao meio, empurre a parte dobrada e faça um franzido desse jeito. Agora posicione esta orelha bem no limite da costura e prenda com o alfinete. Faça a mesma coisa com a orelha do outro lado. Além disso, pegue 3 tiras do tricoline laranja e monte desse jeito. E então prenda com alfinetes no tecido B da cabeça do cavalo. Agora sim, prenda a cabeça diretamente no pescoço. A montagem deverá ser feita desse jeito, coincidindo o centro da cabeça com o centro do pescoço. Por isso, coloque a cabeça para dentro, dessa forma. Alinhe o centro das duas peças e coloque alfinetes ao longo de toda a volta da cabeça. Se for preciso, remova os alfinetes e ajeite até que fique tudo bem centralizado. Em seguida, passe uma costura em toda esta volta, deixando meio centímetro da margem. E assim ficou a costura, e agora é só desvirar a peça. Olhe como já se parece com um cavalinho. E o próximo passo é encher o cavalo com fibra siliconada. Eu sempre tento pesar o enchimento para poder padronizar o trabalho, mas como a minha balança é muito pequena, não vou conseguir fazer isso. Por isso, eu pesei primeiro o tecido do cavalo sem o enchimento. Depois fui colocando a fibra dentro dele, compactando bem para que fique bem cheio e modelado. Deixe o cavalo bem cheio, mas não coloque enchimento nesta parte da abertura. Deixe aproximadamente 2 dedos sem fibra siliconada. E então pesei novamente. O cavalo cheio ficou com aproximadamente 97 gramas, sendo que o cavalo vazio pesava mais ou menos 19 gramas. Isso significa que eu usei aproximadamente 78 gramas de enchimento. Então, vamos arredondar para 80 gramas de enchimento para fazer este cavalo. Depois que ele estiver cheio, antes de costurar a base do pescoço, vou inserir o bastão de madeira.
Eu comprei este bastão de pinos de 16 por 1000 milímetros, que já vem pronto e é vendido em loja de marcenaria ou artigos de casa em geral. Eu comprei na loja Leroy Merlin. Eu insiro este bastão bem no meio do pescoço e vou girando e empurrando até chegar no topo da cabeça. Depois disso, utilize cola de silicone ou cola universal para estabilizar o bastão. Remova o bastão e vai se formar um orifício onde você vai derramar um pouco da cola. Em seguida, coloque o bastão novamente em posição. E agora é só aguardar a cola secar. Este tempo vai depender da cola que você usou. No meu caso, vou aguardar entre 1 hora e 1 hora e meia para ter certeza de que o silicone secou. Depois que a cola tiver secado, vamos fazer a costura desta abertura do pescoço. Utilize uma linha de nylon número 60 e faça pontos alinhavo a 2 cm da margem do tecido em toda a volta do pescoço. Ao terminar de fazer os pontos, dobre o tecido para dentro e puxe bem a linha. Veja que se eu soltar a linha, o tecido se abre novamente. Então, vou passar mais uma camada de linha para ficar bem estabilizado. Ao dar a volta completa em torno do bastão, faça o arremate, sempre segurando a linha para não abrir o tecido. Chegou o momento de fazer os olhos do cavalinho, e para isso vou utilizar 2 miçangas redondas de 8 milímetros. Primeiro, faça a marcação de onde devem ficar os olhos. Coloque-os aproximadamente 3 dedos para baixo da orelha e um dedo da costura central da cabeça, desse jeito. E então, use uma agulha longa de bonecaria com linha de nylon número 60. Insira a agulha nesta região, pois veja que o cavalo está com o focinho bem reto e eu quero deixá-lo curvo desse jeito. Para isso, entre com a agulha bem no centro do limite da costura e saia na marcação de um dos olhos. Coloque a miçanga e volte com a agulha um pouquinho do lado de onde você saiu. E para que os olhos não fiquem esbugalhados desse jeito, você deve puxar bem a linha. E para reforçar a costura para que os olhos fiquem bem presos e a linha não arrebente, vou passá-la novamente por dentro da miçanga. Agora sim, puxe bem a linha e faça o arremate. Faça a mesma coisa no olho do outro lado. E assim ficou o cavalinho com os olhos bordados. Veja que agora o focinho tem uma curvatura legal. Agora vamos aos detalhes da rédea do cavalo. Para isso, eu utilizei este cordão de poliéster de 5 milímetros na cor vermelha. E também 4 argolas de metal com 1,2 centímetros de diâmetro.
Eu não tenho uma medida exata do cordão para esta fase, por isso vou medi-lo diretamente nesta parte do focinho. Ele deve iniciar no centro do focinho de um lado e ir até o centro do outro. E então é só dobrar ao meio e cortar. Mas antes disso, tenha um isqueiro ou uma vela em mãos, pois este cordão desfia muito rápido. Olha como o cordão fica depois de cortado. Por isso, junte essas duas pontas e queime com a chama de um isqueiro ou da vela. Aqui eu juntei as duas pontas, mas eu esqueci de dizer que antes de fazer isso, você deverá colocar as duas argolas desse jeito. Agora sim, pode juntar as pontas. Feito isso, use uma linha de costura na cor do cordão e costure as duas partes para não se soltar. Depois disso, posicione uma das argolas nessa emenda e prenda desse jeito. Nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado, mas antes disso vou aproveitar esta linha para costurar o cordão ao focinho do cavalo. Prenda-o ao focinho com alfinetes e veja se os dois lados estão na mesma altura. Agora é só passar uma costura de um lado para o outro desse jeito. Ao chegar do outro lado, faça a costura da argola do mesmo jeito que eu fiz anteriormente. E finalize fazendo o arremate, escondendo a linha e cortando-a. Agora nós vamos fazer a outra parte da rédea. Para isso, eu também vou medir diretamente no cavalo que eu fiz. Coloque uma das pontas dentro da argola costurada, desse jeito, e dobre mais ou menos 1 centímetro da sua ponta. Leve o cordão até a outra argola por trás da cabeça do cavalo e deixe uma sobra de 1 centímetro para cortar o cordão. Faça o acabamento queimando a ponta. Agora, costure este cordão a esta argola desse jeito. Aproveite a linha para prender o cordão à cabeça do cavalo. E então, antes de levar o cordão para o outro lado, insira estas duas argolas. Prenda uma delas bem na altura dessa costura, desse jeito. Passe o cordão por trás da cabeça, entre as crinas e prenda a outra argola na costura do outro lado. E a ponta do cordão prenda na última argola. Agora é só passar a costura ao redor de todo este cordão.
Ao chegar na região desta argola, passe uma costura de um lado e do outro dela para que ela não fique correndo em torno do cordão. Olhe como a argola ficou bem presa. Então, prossiga com a costura até chegar na outra argola e faça do mesmo jeito. Depois de prender esta argola, finalize a costura. Agora que esta segunda parte da rédea está presa, faremos a parte final. Para isso, corte aproximadamente 1 metro de cordão vermelho e faça o acabamento de suas pontas. Então, prenda uma das pontas aqui embaixo, onde iniciamos a costura dos olhos. Em seguida, passe a ponta do cordão por dentro da primeira argola e prenda com alfinete, desse jeito. Depois, passe pela segunda argola, dê a volta em torno da cabeça e passe pela terceira argola, assim. Agora, passe por dentro da última argola e prenda a outra ponta junto com a primeira. Puxe um pouco deste cordão e prenda nesta última argola desse jeito. Agora é só passar uma costura, começando por esta argola, prendendo embaixo do focinho e finalizando na outra. Ao terminar esta costura, ficará desse jeito. Agora, vamos prender essas duas partes da rédea bem embaixo do pescoço, desse jeito. Dê alguns pontos com a linha vermelha e faça o arremate. E assim ficou a rédea finalizada. E para dar ainda mais charme, vamos fazer as narinas bem em cima desta costura na ponta do focinho. Para isso, utilize 2 botões marrons. Com a linha de nylon, costure um dos botões em cima desta costura desse jeito. Feito isso, sem cortar a linha, passe para o outro lado onde ficará a outra narina. E para a narina ficar mais parecida com a de um cavalo, você deverá puxar bem a linha, assim. E antes de costurar o outro botão, faça o arremate. Prenda o outro botão e antes de arrematar, volte para o outro lado. Puxe bem a linha e agora sim faça o arremate. E para finalizar a base do pescoço, amarre a tira de tricoline que você cortou, fazendo um laço. E para que a criança não desfaça o laço, puxe um pouco para baixo,
Aplique cola de silicone ou cola universal na base do pescoço e volte o laço. Aguarde a cola secar. E para finalizar o cavalo, aplique blush ou giz vermelho dentro das orelhas desse jeito. Também aplique-os nas bochechas. E olha como este cavalinho ficou charmoso! Para completar o kit Meu Pequeno Valente, faltará somente a capa, a coroa e a espada, que serão temas para os nossos próximos vídeos. Por isso, não deixe de se inscrever neste canal para não perder as próximas novidades. Obrigada por ficar comigo até aqui e até o nosso próximo encontro.